o convite de vocês aqui, maravilhoso, cara, que bom. O resultado cara, eu acho que o disco tá indo bem acima do que eu esperava. No sentido que é tão difícil hoje em dia as pessoas terem interesse ainda por música, cara, dentro desse universo TikTok de 1 minuto, sabe? Sim. Tudo tem que ser tão rápido, tão efêmero, tudo acontece e aí a coisa nasce e morre em segundos. Até porque eu tinha dado uma brecada na ideia de fazer disco, eu não estava mais afim nem de ficar vivendo mais nesse sentido, assim, trabalhar com música por outros mecanismos e não estava mais afim de fazer disco e fazer show. Em 2020, ali depois que eu saí do Nação, eu fiquei mais recluso. Eu tinha lançado um disco solo em 2019, que teve uma repercussão super bacana e tal. Mas aí, o ano passado, eu me propus a voltar para essa... Me deu saudade, assim, de tocar guitarra para mais pessoas, assim. Cara, eu acho que o cansaço mesmo, assim, depois de 30 anos fazendo isso, eu fiquei um pouco, assim, desgastado. A gente nunca teve férias, né? Quando eu digo a gente, eu falo a Nação Zumbi, né? Que eu não faço mais parte já há 5 anos, mas a banda até aquele momento ali nunca tinha dado um break, assim, realmente. A gente em 2000 e pouco ali, 2011 até 2013, dei um break da banda, mas eu não parei, eu fui fazer a turnê com a Marisa. Entendi. E assim, foi uma turnê bem intensa também, então fazia muitos anos de viagens e tal, eu resolvi dar uma brecada. Hoje em dia eu já lido com essas coisas de um jeito bem mais frio, assim, sabe, mais maduro. Mas dá sim aquela... Assim, porque eu acho que o bom da maturidade é que o resultado você já consegue visualizar ele, sabe? Quando você faz uma música e você já está acostumado com que sabe que aquela ideia vai atingir uma galera, então você já fica mais tranquilo, assim, sabe? Então, assim, esse disco, quando eu terminei de fazer ele, eu escutei ele de cabo a rabo e fiz, caramba, o disco tá bom, cara, eu gostei dele, e eu acho que vai ter gente que vai gostar também. Então, assim, aí quando o disco saiu, essa repercussão foi bem positiva. Mudou um monte de coisa, cara. Ali em 2019... eu parei e, assim, criei um conceito para o disco, que foi a gente dar uma flertada com uma parte da música caribenha ali, que até então eu não tinha me aprofundado tanto, apesar de estar presente nos discos Nação ali, mas eu não tinha feito um disco só pensando nisso, né? Assim, com foco na salsa, na cúmbia, na afrocuba, né? Trabalhar com esses instrumentos. E assim, não é que eu fiz um disco disso, mas foi flertado com esses... Sim. Né, um flerte com esses ritmos. E de lá para cá, eu acho que eu criei uma nova tendência de composição. Os temas indo primeiro, fazer um trio. Eu gravei um disco com um trio, aquele disco lá tinha percussão, teclado, um monte de gente. Esse agora foi com uma banda com quem eu já estou viajando já há 7 anos, que é o Rafa e o Marcão. Então tem essa característica de banda. Em 2021 eu fiz uma música assim que tem uma sonoridade bem psicodélica, assim, uma coisa bem desprendida assim do usual, sabe, assim, até mesmo a textura da música. E eu lancei Qual faixa que é? Essa música chama Horas Iguais. Eu lancei ela em 2021. E ela ficou bem acanhada, assim, porque ela não teve uma promoção forte, assim, na época e tal, enfim. Mas essa música foi praticamente o start, assim, dessa nova ideia de eu fazer um disco que tivesse mais esse desprendimento, sabe? Que eu pudesse brincar com as texturas, assim, bem, assim, de forma bem despojada, sabe? Sem uma preocupação de estética, assim, já pré-definida. Eu fui fazendo e no final eu percebi que eu tinha um disco bem psicodélico, assim, do mesmo, com mais ou menos a mesma tendência da Horas Iguais ali em 2021. Eu acho que, sem dúvida nenhuma, digamos assim, essas escolas vieram uma depois da outra, né? Então eu acredito que elas foram influenciadas uma pela outra, né? O dadaísmo é que eu acho que foi o grande
desprendimento psicossomático, não, mas psicológico, vai, do que da ideia da Matrix, da ideia da igualdade, daquela ideia de manter aquele padrão. Então, o surrealismo já é a quebra absoluta dessa tendência do normal, né? Da tendência do lance da obrigação, do entendimento comum, né? Do padrão, né? Da ruptura do padrão. Eu acho que, pensando dessa forma, a gente sempre teve esse tipo de comportamento, né? Desde sempre, assim, desde o primeiro disco do Alma ao Caos, em 94, que a gente nós somos artistas de ruptura mesmo, de quebra de padrões, né? Cara, o futurismo ele tem um conceito do qual eu concordo em parte, que é o lance de você ter a visão voltada para frente, mas o movimento futurista ele tem um lance da abnegação do passado. Tipo, coisa radical, assim, tipo destruição de museus e tal. Eu não tenho esse tipo de pensamento, assim. Eu acho que o futurismo ele tem talvez eu acho que a parte mais importante do futurismo é o fato de olhar para frente, assim. E o olhar para frente para mim é um conceito de vida, um conceito de arte. Eu não acho que eu me consideraria um músico bem-sucedido se eu ficasse repetindo coisas do passado. Bem-sucedido no meu conceito, porque não é uma regra. Porque eu sei que tem muita banda que repete o próprio conceito, porque digamos assim, é um conforto ali, é um lance de que você tem uma zona de conforto ali da qual você pode se usufruir pro resto da sua vida, tá ok, não tem problema para mim não. Mas eu não me sinto satisfeito enquanto eu não quebrar essa ruptura do passado com o presente, assim. Então eu procuro sempre, tipo, olhar para frente, mas não abnegando o passado. Óbvio, né? Cara, essa música eu fiz em homenagem ao Serge Gainsbourg, que é uma grande referência para mim, cara, em todos os aspectos, porque o Serge, ele foi acima de música, além de músico, cantor, né, compositor. Ele escreveu roteiro para filme, para teatro. Ele foi um artista completo, assim, sabe? Ele tinha um lance de estética visual. A casa dele é um puta museu lá em Paris, sabe? Então, assim, eu acho que ele era um cara que usou de todas as ferramentas que ele tinha. Ele era considerado um homem feio, porém, ele era um cara muito charmoso. Então, até isso ele usou para transformar a arte dele, né? E obviamente ele era um cantor absurdo, né, cara? Um pianista. Ele começou como voz e piano, né? Tocando em bares. E o cara flertou com todos os ritmos do planeta. Ninguém foi igual a ele, cara. Ele tem discos de salsa, disco de sei lá, voz e piano, tem disco de rock, tem disco que ele gravou na Jamaica, de reggae com a banda do Bob Marley, com o Wailers. Então, assim, ele foi um artista completo, cara. Eu acho que o Serge Gainsbourg merece todos as homenagens do planeta, e eu fiz essa singela homenagem para ele, da minha forma de ver, de expressar a influência que ele teve sobre mim. Não, o disco depois eu fui moldando ele para criar essa, como é que chama assim, uma linha de raciocínio, né? Para dar até uma linha do tempo, de contar a história direitinho. Mas as composições elas vão vindo a todo momento. O lance que o Cogumelo de Vidro era uma música que a princípio ela tinha uns 8 minutos. Porque ela tem 3 momentos diferentes, né? Ela conta histórias são 3 momentos diferentes. Então, quando eu resolvi colocar ela no disco, que não queria fazer uma música de 8 minutos, eu reduzi cada momento ali. Eu dizia a primeira parte, eu dizia a segunda, eu dizia a terceira, e deu aquele... E finalizou no que ela é. Mas eu acho que ela fala muito bem, assim como a primeira música do disco, porque ali fala muito das influências de tudo que eu já ouvi da vida ali. Tem desde baião, passando por surf music, tem reggae, tem dub, enfim, tem soul music, tem funk, só não tem metal, o resto tudo...
Não basicamente um só filme, mas eu acho que toda uma cena. Tá. Qual que era, então? Eu sou muito fissurado no cinema expressionista, principalmente o alemão ali dos anos 20 e 30, Louis Brooks, sabe, Fritz Lang, enfim, toda aquele momento artístico ali, cara, porque era assim, imagina que cinema mudo, os artistas, eles precisavam falar usando a expressão do rosto, né? Sim. Então isso é uma coisa muito marcante, assim, um negócio que a música instrumental, a guitarra, por exemplo, para mim, ela é um instrumento que vocaliza bastante e eu acho que esse foi o foco desse disco. Tá. A guitarra vocalizando as melodias, sabe? E quase que como um cinema expressionista, assim, tipo, de fazer, né, usar as poucas ferramentas que tem para contar uma história. Assim, o Luiz Gonzaga, ele tá a vida inteira na minha vida, né? Tipo, eu sempre ouvi, minha mãe era uma grande fã do Luiz Gonzaga, eu herdei os discos dela, são mais de 20 discos, contando as compilações que ele lançou, né? Os discos de quadrilha. Então, Luiz Gonzaga, independente de que eu esteja pensando nele ou não, ele está dentro de mim. Então, o reggae eu comecei a ouvir um pouco mais para frente, assim, já com uns 25 para 30 anos. Foi ali que eu conheci o reggae. Até então eu era metaleiro. Mas dos 25 aos 30 eu conheci toda aquela cena do reggae. E o Lee Perry, cara, que é basicamente o fundador, o criador ali da cena do dub, né? Com aquele Black Ark, aquele estúdio dele. Então, são duas grandes influências na minha vida. Só que quando eu estou compondo, eu não racionalizo isso, né? Tipo, eu vou fazer agora. O resultado final eu faço, nossa, tá. Só pode ser isso. Né? Então, foi o que aconteceu nessa música. Eu acho que o disco tem essa questão de ele conta essa história, né? O Contorno Ausente, ele é um disco que... não é uma música que tem uma coisa da mistura, meio que assim, tem um beat de rap pesado, né, uma pancadona de rap, mas ao mesmo tempo tem aquelas guitarras bem flutuantes ali do Vinnie Reilly, sabe, aquela coisa meio Durit Collin e tal. E aí, cara, eu tenho um lance muito assim de fazer música cinemática, cara, assim, de fazer música onde o ouvinte cria suas próprias imagens, faça seus próprios videoclipes. Eu acho que para mim foi mais importante era encerrar o disco com uma música que desse o máximo assim de sensações visuais, sabe? Para encerrar com você com a sua, assim, com o seu, digamos assim, a sua interpretação no talo, sabe? Para você ficar com saudade ali de querer voltar a ouvir o disco novamente, sabe? Perfeito. Cara, eu vou te falar, eu faço isso desde do Afro Ciberdelia, que é um disco de 96. Já tá acostumado já. Sim. O lance de você produzir é muito mais do que só o fato de você escolher o microfone que vai pro bumbo da batera, que vai... qual é o microfone, qual é o amplificador de guitarra para esse momento, qual que é enfim, a parte técnica da coisa. É o lance de você entender qual a textura que o disco tem que ter, cara, para falar e conversar. Todo mundo tem que se encaixar, uma gaveta onde você tem que colocar todo mundo e todo mundo tem que ficar à vista, né? Eu trabalho isso, cara, desde o começo ali com Nação Zumbi. Então, tipo, todos os nossos discos tem lá, produzido por Nação Zumbi e fulano de tal. Aí tem sempre uma coprodução. Essa coprodução é basicamente uma segunda opinião, só para não deixar a gente ficar viajando no nosso ego, uma pessoa de fora, que é importante ter. Mas os meus trabalhos solos, cara, eu já aprendi a dar uma, digamos assim, uma não necessidade de segunda opção, de segunda opinião, porque não é questão de ego, é questão de que tipo, eu já sei atingir o meu objetivo. E quando eu produzi sozinho todos os discos, né, inclusive os maquinados, mas esse de 2019, quando eu fiz só, e eu obtive um resultado que eu queria, eu falei, bom, eu tenho uma ferramenta agora para trabalhar. E nesse aqui eu fiz a mesma coisa. Ah, cara, leva tempo, bicho, Nossa, vou te falar, cara, o mais difícil é você realmente precisa ter estrada para conquistar alguns
para ter algumas conquistas, né? Você precisa Sim. de um tempo assim para aprender como funciona e tal. E o fato de eu trabalhar com música, trabalhar com trilha de cinema, isso abriu muito essa minha criatividade, sabe? De trabalhar em estúdio, de forma que você tem uma ideia inicial que vem na cabeça e a partir dali você transfere ela para o instrumento e depois você arruma aquilo de forma técnica. Entendi. Né? Então leva tempo mesmo, cara. É uma coisa que eu aprendi a fazer. E o mais importante, você ter digital. Você fazer de forma que as pessoas escutem e digam, nossa, isso é fulano. Essa é a parte mais difícil, né? Porque a questão da produção em si é você ter, digamos, prática, né? Você pratica até o ponto que você consegue dominar. Mas essa parte mais sensorial, cara, é ouvir muita música, é ler muito livro, é assistir vários filmes, é conversar com pessoas, é ter vivência. Falar sem precisar ter alguém falando. Perfeito. Eu vou fazer esse show, né, pela primeira vez aqui em São Paulo, que é o show de lançamento do disco. A gente vai tocar 6 faixas do disco, das 8, né? Não dá para tocar todo mundo, mas vamos tocar 80% do disco, além de outras músicas dos discos anteriores, né? E mais algumas músicas que são surpresa e outras que a gente já vem tocando nos shows anteriores também. Puta, não, cara, eu acho que tudo é difícil. Nada é fácil, na real, cara. Montar o show é difícil porque assim, a banda tem... Eu tô há 7 anos tocando com os caras. Então, assim, precisa ter essa para conseguir... Cara, o mais difícil de ter banda é porque você juntar uma galera para fazer um show é uma coisa. Agora, você criar uma unidade musical, cara, é uma coisa que leva tempo, né, bicho? As bandas têm que tocar bastante juntos, assim. E a gente, como tá mais velho, não tem tempo para ficar ensaiando pra caralho. Então, tem que ser muito show, muitos anos e tal. E aí, agora a gente conseguiu montar essa unidade, né? O que pra mim é, tipo, um milagre conseguir fazer isso. Inclusive, eu fiz questão de aparecer, botar minha cara no disco, que é uma coisa que nos outros eu nunca fiz, a não ser no Maquinado tem uma ilustração. Eu nunca fui muito de botar rosto. E por que decidiu colocar agora? Porque eu quero que as pessoas vejam que eu tô com 55 anos, que eu me sinto muito orgulhoso dessa bagagem que eu tenho para hoje chegar aqui, botar minha cara na frente de um disco e dizer eu sou isso. Né, eu conquistei essa, digamos assim, essa maturidade musical e até de vida também. São muitas histórias, muitos caminhos traçados, muitas conexões que eu fiz durante a vida. E o disco inteiro tem toda aquela que foi o Ricardo Magrão que fez a capa, né, o ilustrador. E eu pedi isso para ele, que aquele disco trouxesse exatamente vivência, assim, mostrando sinônimo de vivência. Cara, se sinta bem, né? A minha intenção é fazer as pessoas se sentirem bem. Perfeito. Mas eu acho que esse resultado eu estou conquistando, porque todo mundo liga para mim, ou manda mensagem, ou manda dá um salve do disco, falando, cara, eu tô viciado, nossa, aquilo ali faz meu dia. Ou então, tipo, tô indo pra academia direto, só ouvindo. Eu sinto que fazer parte da vida das pessoas dessa forma é o meu objetivo, sabe? Perfeito. Apesar de eu não saber, ou pelo menos não ter total noção de quanto eu faço parte da vida das pessoas, saibam que minha intenção é essa, tá presente na vida de vocês de uma forma legal. Eu acho que ele está sendo mais um tijolo robusto, do qual eu faço assim com muito carinho. A gente, né, até porque uma carreira são muitos tijolos para manter a sua fundação e sua base sólida. Você precisa ter esse tipo de coisa, esse material, né? Então eu acho que esse disco é um disco sólido, é um disco que eu vou ter orgulho dele, assim como eu tive de todos os outros, né, que fazem parte da minha vida.
Por exemplo, agora, atualmente, a gente está comemorando 30 anos do Afro Cyberdelia, sendo comemorado como um disco clássico e etc, etc. Cara, para mim isso é muito, assim, muito satisfatório, assim, eu fico muito feliz, porque eu tenho certeza que ele é um tijolo da base da minha fundação, que me ajuda a me manter aqui até hoje, que vai daqui a 10, 20... Espero chegar bem longe, cara. Com certeza. Quero ir longe. Quero ficar velhinho tocando. Rapaziada, quero convidar vocês para escutar meu disco novo, que chama Lúcio Maia. Mas também dia 1 de agosto, eu vou fazer um show em parceria com meu brother, meu amigaço, Felipe Cordeiro, lá no Fervo, dia 1 de agosto. E no dia 19 de agosto, a gente também vai fazer o Blue Note São Paulo. Então, pessoal de São Paulo, se liga aí na agenda, quem puder ir, vai, o show tá muito bacana. Tenho certeza que vocês vão sair de lá com muitas imagens na cabeça.